É o fim dos cookies de terceiros e as regras do jogo mudou de novo. E seu ROI e a redução do seu CPA está totalmente atrelada a essa nova regra. Então, para a gente começar a falar de cookies, eu abri um site meu aqui e aí você vai clicar com o botão direito e vai inspecionar. Se você tem duas telas aí, pode ir fazendo com a segunda tela do lado, que você vai ver que tem informações diferentes na sua tela, porque os cookies são referentes ao usuário em determinado site. Para a gente começar a falar de cookies, a gente precisa entender o que é um cookie primário e o que é um cookie de terceiros. Cookies primários são aqueles que são instalados pelo nosso domínio. Quando você vê esse ponto aqui, quer dizer que esse cookie está instalado no meu domínio e todos os subdomínios que vier abaixo dele. Como vocês podem ver, a gente tem um do Clarity aqui e tem do Panda Video. Isso são cookies de terceiros? Sim, mas como que eles estão aí? Como eu tenho instalado aqui o Panda Video na VSL, ele está embedado no meu site, isso permite com que ele consiga fazer a instalação de cookies dentro do meu site, assim como o Clarity que está instalado também. Mas antigamente, quando a gente fazia a instalação do Google Ads, do Analytics, do Facebook, etc., nós tínhamos muitos mais cookies para fazer o mapeamento da categoria do seu site, da navegação, etc. Isso que dava robustez na entrega de campanhas como a questão de display e outras afins, tá? O que a gente precisa entender aqui é que a questão do traqueamento, marcar a conversão naquele seu anúncio que faz a conversão, não vai mudar em absolutamente nada, porque eles são monitorados por cookies primários. Na questão do Facebook, é o FBP, que é a questão do cookie que fica instalado diante do seu domínio quando a pessoa faz o primeiro acesso, e o FBC, quando a pessoa clica no anúncio e acessa o site. Já no Google, a gente tem a mesma situação, só que são controlados por esses dois domínios, o GCL-AW e o GCL-AU. Mas então, por que as regras do jogo mudou agora? Basicamente, as plataformas conseguem receber essa conversão, marcar para você, calcular as suas métricas diante disso, mas elas não conseguem identificar o usuário determinado que fez determinada ação. No que isso vai implicar? Na questão da qualidade dos seus públicos de lookalike, questão de remarketing, entre outras ações de marketing que você vai fazer. Para que isso aconteça com excelência e toda essa qualidade volte a fazer sentido, a gente tem uma questão das configurações otimizadas, onde o Google estava acreditando R$ 500 por conta se você configurava. Então, lembrando aqui, abrindo umas aspas, que quando veio a API de conversão, o Google Ads foi a plataforma que menos sofreu impacto com essa alteração. Ao ponto do Google realmente sentar e falar, nós vamos creditar R$ 500 por conta que tiver essa configuração, é por causa que está apertando num lugar bem mais embaixo do que a gente pode pensar. E também o Facebook tem essa opção. Eu vou mostrar para vocês a questão da relevância de cada informação dentro das plataformas aqui, tá? E eu vou disponibilizar esses links logo aqui abaixo. Então aqui vocês vão poder ler com mais calma, que não é o objetivo desse vídeo, mas ele fala a questão dos impactos e a questão da melhora da distribuição de anúncios, da diminuição de custo e assim sucessivamente. Ele traz uma tabela para nós sobre a importância de cada parâmetro, ou seja, se a gente mandar um e-mail, ela tem uma correspondência alta para o usuário. Identificação de clique, o que é isso? Quando a pessoa clica no anúncio e sai, ele gera esse nosso cookie chamado underline FBC, e aí ele vem com um termo aqui, ou seja, o FB.2, que é o meu domínio principal, ponto UTC timestamp, que é o exato milésimo de segundo que a pessoa acessou meu site, e depois toda a parte que vem carregada naquele famoso FBCLID no TM no seu link, que provavelmente você já sabe. Então aqui é a questão do clique de saída da plataforma que ele fala para nós, identificação de clique. Identificação de login no Facebook, quando você tem um social login, no caso no seu site,
você aperta o botão, faz a autenticação no Facebook, etc. Isso gera uma identificação externa para saber que é aquele usuário que logou no seu site e você pode mandar. Ele tem uma qualificação média. Data de nascimento, informação crucial para suas campanhas de Advantage Plus. Eles têm esse recurso que um dos parâmetros é as informações contidas dentro do pixel. E aí aqui a gente tem a data de nascimento. Por isso que você seleciona apenas a data mínima nessas campanhas. Ele vai pegar a melhor range de idade que você tem no seu pixel e aí ele vai fazer a distribuição. País que isso acontece, telefone da pessoa, ou seja, o telefone que a pessoa se cadastra. Aqui tem uma questão que também tem no e-mail, que muitas vezes não é o mesmo telefone que a pessoa está cadastrada na plataforma. Então, essa é uma questão meio complicada, mas que é sempre importante você mandar. Normalmente, a maioria das pessoas utilizam um número de telefone só, então é tranquilo. Identificação externa do anunciante, isso aqui é o External ID. Identificação do navegador, é o nosso famoso cookie FBP, que é esse aqui que eu mostrei para vocês antes. Esses dois cookies já é setado automaticamente na configuração do Pixel, quando ele é instalado via HTML ou via GTM, mesmo utilizando aqueles plugins da comunidade, quando você faz a implementação. Questão de cadastro, aqui um ID de cadastro, a pessoa se cadastrou no seu WordPress e aí ela gerou um ID único, etc. Você pode mandar isso também como um cadastro, tá? Nome da pessoa, sobrenome, cidade, código postal ou CEP, tá? Essa aqui é a tabela. Mas para a gente mandar isso, não é simplesmente a gente pegar essa informação, colocar lá no Pixel e mandar. A gente tem um parâmetro que deve ser respeitado, e aqui é outra documentação. Não se preocupe que todos esses links estarão abaixo aqui na descrição para você fazer a consulta. E aí, aqui a gente tem então a questão de e-mail, telefone, primeiro nome, último nome, gênero, data de nascimento, cidade, estado, código postal, o país, o external ID, ou seja, a referência externa, o IP do usuário que a gente tem que mandar, o user agent, então, ou seja, o tipo de dispositivo que a pessoa acessou, tudo isso, a questão do client IP, user agent, FBC e FBP, ele puxa automático, não são configurações manuais, tá? FB Login é aquela questão do social quando você clica no botão. Subscribe ID quando é uma referência de inscrição dele. E aí a gente tem também outras coisas que eu vou só dar uma pincelada aqui no início para plantar aquela semente de dúvidas em vocês. Agora a gente consegue mandar conversões de cadastro, de purchase, initiate checkout, quando a pessoa manda uma mensagem de WhatsApp para vocês, quando a gente tem esse parâmetro. Esse Page Scope User ID é a questão de quando a pessoa vem uma conversão de Messenger, e aqui é quando a gente pega a questão do inbox. Então isso já tem como ser feito, mas não é o assunto desse vídeo, tá? E aí depois outros parâmetros. Mas como é a questão da configuração desses parâmetros? Aqui eu vou deixar abaixo também a questão do link, onde ele explica para você a formatação padrão de informações que tem que mandar. Então, normalmente o e-mail já vai vir preenchido tudo minúsculo, tá? Mas quando se utiliza o mobile, a gente tem que tratar ele, que pode ser que a primeira letra venha maiúsculo, então a gente trata ele para esse formato e depois a gente entrega para o Facebook convertido em hash, que aí ele vai entender, ele é uma criptografia, ele desfaz essa criptografia e consegue atribuir ao usuário dentro da plataforma. Aí que a gente tem a questão de telefone, a gente tem do primeiro nome, do sobrenome, tá? Aqui ele diz que é a mesma informação. Aqui tá tudo detalhado certinho, data de nascimento, como a gente tem que mandar o parâmetro. Ele fala para nós aqui, ó, ano, mês e data. Então ele coloca aqui um exemplo para nós já com o mês 2, o mês 2 e uma data acima de 12 aqui para a gente entender que isso aqui é o dia. O gênero da pessoa que tem que mandar ou F ou M, cidade, tá? Ele diz a formatação correta que a gente tem que fazer, estado e assim sucessivamente cada parâmetro que a gente tem. E também continua aqui então a questão do nosso Page ID, o escopo, CTW CLID do WhatsApp, aqui é do inbox, são parâmetros que vêm do Instagram, tá? Quando a pessoa entra em contato com você
uma mensagem paga no inbox, ela recebe esse daqui e esse aqui no Messenger. Agora, na questão de Google Ads, a gente tem a possibilidade de fazer essa configuração pelo Google Tag Manager, onde é aquela informação das variáveis, dos dados fornecidos pelo usuário. E também a gente segue uma outra nomenclatura, uma outra padronização de informação que a gente precisa enviar, que está aqui. Eu já vou deixar o link disponibilizado também abaixo aqui desse vídeo. E aí a gente tem a questão da configuração de e-mail, que é igual do Facebook, tá? Até eles botam quase o mesmo nome aqui para exemplo, né? Número de telefone, a gente tem uma variação aqui em questão de formato, tá? O Facebook pede sem o mais e o Google Ads pede com o mais, ou seja, do DDI. Questão de primeiro nome, último nome ou sobrenome inteiro, isso daí depende muito do local que você está, né? Que a pessoa tem a prática de preencher. Depois tem a questão da rua, cidade, região, postal code e country, tá? O Google Ads, ele tem uma especificação bem singular, que é o que? Ele vai aceitar todos esses parâmetros abaixo, sendo que você envie primeiro uma questão de telefone ou de e-mail. Caso contrário, tudo é descartado. Diante disso, como a gente obtém essas informações? Aqueles famosos pop-ups que a gente tem na questão de pré-checkout ou para mandar mensagem de WhatsApp, etc., como a gente pode ver aqui, eles têm o objetivo principal, que é fazer esse mapeamento de informações. A gente consegue, então, extrair as informações daqui, formatar como precisa, utilizando JavaScript, ali no caso no Google Tag Manager, e retornar para as plataformas. E assim a sua qualidade de evento vai subir, chegando a 6.10, 8.10, 9.3/10 e assim sucessivamente. Quanto mais parâmetros você tiver, melhor é a qualidade da correspondência de usuário, tá? A questão do Google Ads, ele vai explicar em questão de escala de palavra, ou seja, ótimo, excelente, ruim, moderado, se não me engano são essas as escalas. E o Facebook já não, ele fala para nós aqui que ele usa uma escala de 0 a 10, que está aqui embaixo, aqui ó. Para determinar a correspondência de eventos, a Meta calcula uma pontuação de 0 a 10 na qualidade de informação do cliente que você está enviando para um evento de servidor específico de instância de eventos com correspondência, tá? Por que servidor? A Meta começa a contabilizar essa informação para você quando você ativa a API de conversão. Já o Google Ads, não. O Google Ads você consegue ter esse benefício sem utilizar a API de conversão. Em suma, para projetos pequenos, isso não vai interferir no custo, você ativar ou não o Google Ads via API, mas quando você entra em um projeto que investe 10, 20, 30 mil reais por dia em questão de captação de lead, isso aqui ajuda a economizar bastante se você mantém o Google Ads na parte web e deixa apenas o Facebook na API, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, eu já digo para você se inscrever aqui no canal. Conteúdos bem aí no pé da letra, como as coisas funcionam, você vai encontrar aqui nesse canal do YouTube, explicando o passo a passo certinho. E quem sabe aí, se não vem uma playlist explicando como configurar tanto para o Facebook e tanto para o Google Ads, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!